Ô Juca, falando ainda em futebol carioca, o estádio Mário Filho está a um passo de mudar de nome e virar estádio Edson Arantes do Nascimento Pelé. E aí? Pobre Mário Filho. Até a imprensa simpática a ele contra esta mudança esdrúxula está acentuando o Mário quando o Mário do Mário Filho, a exemplo do Nelson, do irmão dele, Nelson Rodrigues, também não tem acento. Olha, o que eu vou te dizer? Da mesma maneira que eu me insurgi quando vi uma proposta para trocar o nome do estádio Rei Pelé para Rainha Marta, embora a Rainha Marta mereça todas as homenagens e seja alagoana, e o Rei Pelé seja mineiro, mas eu acho que a homenagem para uma não pode significar ou não deve significar deshomenagear o outro. Da mesma forma, o Maracanã. O Maracanã se chama Mário Filho. Foi ele que pensou no estádio, foi ele que brigou pelo estádio, tem tudo a ver com o estádio. Deixa o Pelé em paz, não põe o Pelé nisso, faça outra homenagem, faça junto da estátua do Bellini uma estátua para o Rei Pelé no Maracanã, mas deixa quieto. E mais, quer dizer, é inoportuno em qualquer ocasião, porque não tem que mexer nesse nome, não tem que mexer, né? Mas nesse momento há vereadores no Rio de Janeiro, com o Rio sendo devastado como está sendo o Rio, e trocar o nome do Maracanã. Eu vejo uma figura como Carlos Mink ser um dos signatários dessa... Eu fico perplexo, âncora. Não tem mais o que inventar, eles fazem por gosto, para nos irritar, para nos dar assunto. Eu não sei. Para quê? Para que mexer nisso? É lamentável, né? Como se não tivesse muitos problemas do Rio de Janeiro, particularmente, e do Brasil em geral, e eles ficam preocupados em mudar o nome do estádio Mário Filho. Para quem não sabe, Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, ele foi o grande idealizador da construção do Maracanã, no lugar que o Maracanã porque havia uma discussão para ser em Jacarepaguá, e aí ele insistiu para que fosse numa região mais central, e foi, como foi o Maracanã. Ele criou a expressão Fla-Flu, por exemplo, sobre o clássico do Rio de Janeiro. Ele foi um dos criadores, ou um cara que teve a ideia de fazer o carnaval ser um concurso com competição. Enfim, foi o criador e dono do Jornal dos Esportes, criador de um outro Jornal dos Esportes e dono do Jornal dos Esportes. Enfim, é uma figura, um jornalista... Escreveu livros... Não, escreveu O Negro no Futebol Brasileiro, que é tipo uma obra-prima. A primeira obra sociológica sobre futebol no Brasil. É um gênio da raça. Enfim, é o fim da picada, você querer mudar o nome. Essa mudança não acrescenta nada ao Pelé. O Pelé, ele é do tamanho que ele é, e ela, de alguma forma, pode apagar um pouco a memória do Mário Filho. Porque toda vez que você vai lá no Maracanã e você não sabe, olha a placa e fala, estádio Mário Filho, quem é Mário Filho? Pronto, você já está reavivando a memória desse cara que merece ter a memória viva. Qual